Olá malta, sejam bem-vindos ao meu canal e aqui estou eu para mais um vídeo. O caso que eu vos trago hoje é um dos casos mais bizarros e mais misteriosos da internet porque simplesmente não se consegue encontrar uma explicação para este caso. É o caso do Lars Mitan, um jovem de 28 anos que foi de férias com um grupo de amigos e as férias estavam a correr bem. Só que a certa altura as coisas começam a ficar estranhas, ele começa a agir de forma bizarra e um dia simplesmente ele desaparece sem deixar qualquer rastro. Mas se vocês gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o vosso like, ativar o sininho porque isso ajuda imenso na divulgação do canal. Eu agradeço muito mesmo, muito obrigada por todo o apoio que vocês dão ao meu canal e agora sem mais demoras vamos então para o caso. Lars Joachim Mitan nasceu no dia 8 de fevereiro de 1986, na Alemanha. No dia 30 de junho de 2014, ele e um grupo de amigos decidiram ir passar férias num resort chamado Golden Sands, na Bulgária, onde eles planeavam ficar até dia 7 de julho. Eles ficaram instalados num hotel de luxo e, de acordo com os amigos, o Lars esteve sempre bem disposto durante toda a viagem e nada parecia estar a preocupá-lo. No dia 6 de julho, um dia antes da viagem de volta para a Alemanha, eles decidiram ir até a um bar para assistirem a uma partida de futebol. A certa altura, com o decorrer do jogo, o Lars acaba por se envolver numa discussão com outras pessoas que estavam lá no bar a assistir ao jogo e ele acaba por ficar bastante magoado na cabeça. Os amigos levaram-no então até ao hospital e o médico que o atendeu disse-lhe que a lesão era grave, ele tinha rompido um tímpano e acabou então por receitar-lhe um antibiótico chamado Cefuroxima 500. Alguns artigos dizem que o médico lhe deu autorização para ele viajar de avião para a Alemanha no dia seguinte, mas outros artigos dizem que o médico disse que ele não podia viajar no dia seguinte porque ele tinha rompido o tímpano. Eu sinceramente não sei qual versão é que está certa, se o médico disse que ele podia viajar, que ele não podia viajar, não sei. Mas o que é certo é que o Lars decidiu ficar mais uns dias na Bulgária até recuperar completamente da lesão que tinha sofrido. Os amigos queriam ficar com ele, mas ele insistiu bastante que não era preciso eles ficarem, ele ficava bem, eram só mais uns dias. Portanto, eles viajavam para a Alemanha e daqui a uns dias ele viajaria também para a Alemanha e tudo ficaria bem. E então os amigos acabaram por não desmarcar a viagem e iriam então viajar para a Alemanha no dia seguinte. Nessa noite eles acabaram por ir até ao McDonald's para irem buscar comida e o Lars disse-lhes que não estava com muita fome e então ele ficou do lado de fora do McDonald's à espera que os amigos comprassem a comida. Mas quando os amigos saíram do McDonald's, o Lars tinha desaparecido. Eles pensaram então que talvez ele tivesse voltado para o hotel e então eles foram para o hotel, mas quando chegaram lá o Lars ainda não tinha voltado e apenas apareceu no dia seguinte. Os amigos preocupados perguntaram-lhe o que é que tinha acontecido, onde é que ele tinha estado e o Lars acabou por dizer-lhe que o mesmo homem que se tinha envolvido numa discussão com ele no bar no outro dia tinha voltado e tinha contratado uns russos para lhe darem uma lição e então os amigos voltaram a insistir novamente que era melhor ficarem com ele e depois voltariam todos para a Alemanha quando ele estivesse recuperado, mas mais uma vez o Lars disse que não era mesmo preciso eles ficarem. No dia seguinte, os amigos do Lars viajaram então para a Alemanha e o Lars ficou completamente sozinho, com o tímpano furado, numa cidade que não conhecia, com pessoas supostamente atrás dele para lhe fazerem mal. Ele acabou então por decidir mudar-se para um outro hotel mais barato em Varna, chamado Hotel Colors, e, segundo alguns artigos, esse hotel ficava localizado numa zona perigosa da cidade. Durante o check-in, o staff do hotel reparou que o Lars parecia estar extremamente nervoso e depois de fazer o check-in ele acabou por ligar à mãe e ele disse à mãe que alguma coisa estava errada, ele não se sentia seguro, existiam pessoas atrás dele a querer lhe fazer mal
e disse à mãe para cancelar todos os seus cartões de crédito. A mãe, obviamente, ficou extremamente preocupada, sem saber o que é que estava a acontecer, e então ela disse-lhe que era melhor ele apanhar um voo no dia seguinte e voltar para casa. Nessa mesma noite, pela 1 da manhã, o Lars saiu do hotel e voltou horas depois, e até ao dia de hoje ninguém sabe o que é que ele foi fazer. No dia seguinte, ele apanhou um táxi para ir para o aeroporto para supostamente voltar para casa. As câmaras de videovigilância mostram isso mesmo. Ele esteve no aeroporto naquela manhã, ele trazia com ele uma mochila vermelha e preta, estava a usar uma t-shirt amarela, calções pretos e trazia ainda uma mala na mão. Pelas imagens é possível perceber que ele fala qualquer coisa com uma mulher e provavelmente ele estaria a pedir indicações de onde ficariam os serviços de saúde do aeroporto para provavelmente ter a certeza se podia viajar ou não. Ele esteve no consultório dos serviços de saúde durante cerca de 45 minutos e a certa altura um homem com roupas de construção civil entrou no consultório e nesse momento o Lars começou a ficar extremamente nervoso, extremamente agitado, completamente paranoico e do nada ele sai a correr do consultório dos serviços de saúde, saiu do aeroporto e é possível ver pelas imagens que ele saltou uma vedação e simplesmente desaparece das imagens e a partir deste momento não existe mais nenhuma imagem do Lars, ele nunca mais foi visto. Em 2015, um camionista disse ter visto o Lars, mas ele não tinha a certeza absoluta se seria mesmo ele. Ao longo dos anos foram também identificados vários sem-abrigos que poderiam ser o Lars, mas nunca se chegou a nenhuma conclusão que algum desses sem-abrigos fosse realmente o Lars. Algumas pessoas comparam este caso com o caso da Elisa Lam, que provavelmente vocês conhecem, é um caso também bastante conhecido. A Elisa Lam é aquela jovem mulher que começa a agir de forma estranha no elevador e alguns dias depois ela acabou por ser encontrada dentro de um tanque de água do hotel onde ela estava instalada. Ela e o Lars eram ambos turistas e ambos começaram a agir de forma bastante estranha até desaparecerem, só que neste caso a Elisa acabou por ser encontrada dentro dos tanques de água e o Lars nunca foi encontrado, mas as pessoas comparam bastante estes dois casos. E agora chegamos à parte das teorias. Existem várias teorias na internet, eu não vos posso falar de todas porque são muitas, e existem teorias que fazem bastante sentido, mas existem outras teorias que não fazem qualquer sentido. Portanto, eu vou-vos falar das mais conhecidas e aquelas que poderão, no fundo, ter alguma ponta de verdade. A primeira teoria é de que o Lars tenha sofrido um traumatismo craniano que não tenha sido identificado. Durante a discussão, ele sofreu uma pancada bastante forte na cabeça e os amigos levaram-no ao hospital e foi diagnosticado que ele tinha rompido um tímpano, mas é possível que ele tenha também sofrido um traumatismo craniano e que o médico não tenha reparado nisso, o que é estranho, mas é possível. E então, por causa desse traumatismo craniano que não estava a ser devidamente tratado, o Lars poderá ter começado a ter alucinações e daí ele pensar que estaria a ser seguido por aquele homem que tinha discutido com ele no bar e quando ele estava no consultório e entrou aquele homem com roupas de construção, talvez ele não tenha visto o homem com roupas de construção, talvez na cabeça dele ele tivesse visto outra coisa. Uma alucinação qualquer, não sei. Uma outra teoria é que o antibiótico que lhe foi receitado pelo médico lhe tenha causado efeitos secundários. Antes da discussão, o Lars não apresentava nenhum comportamento estranho, ele estava completamente a aproveitar as férias e depois da pancada ele começou a agir de forma estranha e talvez isso tenham sido efeitos do antibiótico que o médico lhe receitou. E por causa dessas mesmas alucinações, ele poderá ter-se assustado com o homem da construção civil que entrou no consultório e pode ter começado a correr para o meio da mata e pode-se ter perdido e pode ter acabado por morrer porque se perdeu ou até mesmo ter cometido suicídio. Mas para esta teoria fazer sentido, existe uma coisa que não bate certo.
se ele se perdeu ou cometeu suicídio, o corpo dele teria acabado por ser encontrado. E ao longo destes anos, o corpo dele não foi encontrado. Portanto, esta teoria acaba por ter esta falha e não faz muito sentido porque o corpo dele nunca foi encontrado. Uma outra teoria é que ele poderia mesmo estar a ser perseguido. A verdade é que ele poderia mesmo estar a ser perseguido por aqueles homens, pelos russos e por aquele homem que tinha discutido com ele no bar. Era possível. Ele poderá ter fugido para não ter que voltar para casa. Porque se ele voltasse para casa, ele sabia que iria colocar a sua família em perigo e ele não queria colocar a sua família em perigo e então ele poderá ter fugido para evitar que a sua família sofresse. Outras pessoas acreditam que ele poderá ter fugido para começar uma vida nova. É possível que ele tenha provocado a discussão de propósito para se magoar e assim não ter que voltar para casa com os amigos. E assim poderia inventar que estava paranoico e que tinha fugido para começar uma vida nova em algum sítio. O que eu acho muito pouco provável, porque é que ele haveria de querer começar uma vida nova, longe dos amigos, da família? E uma outra teoria diz que ele poderia estar a traficar droga. Normalmente, os traficantes de droga procuram turistas para traficarem droga e o Lars poderia ter sido obrigado a traficar droga no estômago e esse saco poderá ter-se rompido e então toda aquela droga espalhou-se pelo corpo dele e isso poderá ter-lhe provocado alucinações e fez com que ele começasse a agir de forma estranha. E o taxista que lhe deu boleia para o aeroporto disse que ele tinha os olhos bastante vermelhos. Portanto, esta teoria não deixa de ser uma possibilidade. E a última teoria é que ele poderá estar vivo a viver na natureza como indígena. O Lars era um jovem bastante ativo, ele gostava de estar em contacto com a natureza, ele sabia pescar, caçar, portanto, ele poderá estar a viver algures no meio da natureza como indígena. Eu não acredito muito, porque imaginem, ele era uma pessoa que tinha uma família, tinha amigos, tinha uma casa. O que é que o levaria a fingir tudo isto para ir viver para o meio da natureza, sozinho, sem ninguém? Em dezembro de 2016, a polícia encontrou no Brasil, mais precisamente em Manaus, um homem a caminhar nas ruas desnorteado, sem identificação, e esse homem era bastante parecido com o Lars, e então obviamente que a internet ficou ao rubro com a possibilidade do Lars ter sido encontrado. Mas passado algum tempo, esse homem foi identificado como sendo Auton, um homem que estava desaparecido há 5 anos e por isso mesmo ele não era o Lars. Mas enfim, malta, este foi o caso, bastante bizarro, eu não sei o que pensar. Comentem aí em baixo o que é que vocês acham, não se esqueçam de subscrever se este foi o primeiro vídeo que vocês viram meu. Deixem o vosso like, eu agradeço todo o apoio que vocês dão ao meu canal. E é tudo, malta, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!